Meus nobres cartoleiros, entre mortos e feridos, aqui estamos para a quarta rodada do Brasileirão e do Cartola FC, aquele momento em que começamos a colocar a cabeça para o lado de fora do mar. Os jogadores que atuaram nas 3 rodadas, que com certeza são a grande maioria, já entram no esquema que é o definitivo por todo o ano de Cartola FC. Basta que ele tire uma nota maior do que a que fez na última rodada e ele valoriza. Por isso que a galera que está precisando de valorização, os atletas mais recomendáveis são os que foram mal na última rodada. E isso já dá um pouco mais de segurança para a gente no jogo, né, do Cartola FC. Nós não termos mais dúvidas a respeito do sistema de valorização, de como vai funcionar o Cartola. É um ponto importante para o segmento no campeonato, né? A respeito dos jogadores que atuaram 2 partidas, por conta da valorização que eles tiveram nessa terceira rodada, nós entendemos que a situação deles se estabilizou também, levando como exemplo as notas do Regis e do Rodrigo Lindoso, que se o Cartola utilizasse o sistema dos anos anteriores, esses atletas aí, principalmente o Regis, não teria desvalorizado, porque ele tinha atuado apenas na primeira rodada e mitou. Como ele não jogou na segunda rodada, só voltou na terceira, aquela mitada dele na primeira rodada não lhe ajudou em nada. E o Rodrigo Lindoso, ele tinha a média inclusive mais alta do que o seu preço, mas a nota que ele tirou não foi suficiente para que ele pudesse valorizar. O Marcos Rocha, pelo contrário, estreou indo mal, aí jogou sua segunda partida na terceira rodada, já foi muito bem e conseguiu uma valorização. E por conta disso nós entendemos que esses jogadores que atuaram apenas em 2 partidas, vale para eles o mesmo esquema dos que atuaram em todas. Tirou uma nota maior do que fez na última, valoriza. Portanto, nós só precisamos agora ficar com os olhos mais atentos aos atletas que são estreantes. Esses aí é bom que a gente pegue jogadores baratos, porque se tiver um muito caro aí estreando, ou até mesmo que só fez uma partida, esse jogador pode ter dificuldade quanto à valorização. E é claro, se o seu início foi bom, você conseguiu valorizar aí pelo menos 50 cartoletas, aí ainda mais que nós não estamos tendo dificuldades aí para fazer as escalações, os times estão baratos, você não precisa se preocupar tanto com isso. Para quem conseguiu menos, está ali em 140, 130 cartoletas, esses jogadores mais perigosos, um estreante que seja caro, um jogador caro que só fez uma partida, a recomendação é que eles sejam evitados. Agora, claro, né, o cara, se quiser arriscar, vai com tudo, né? O risco de perder cartoletas vai existir, mas a galera aí, já foram 3 rodadas, né? Nós podemos seguir aí os nossos critérios. Então, galera, dito tudo isso, antes de eu apresentar a escalação e a música que vai trazer o Super Toro para a quarta rodada, deixa eu dizer 2 coisas a vocês. Primeiro, lembrar do nosso Bull Esportes, a liga mais premiada do Brasil. A gente estava prometendo fazer na live para a quinta rodada do Brasileirão o sorteio da camisa dos times, né? A camisa oficial do time do coração para aqueles que se inscreverem no Bull Esportes através do Super Dicas. Porém, nós observamos que a quarta rodada do Brasileirão vai terminar na segunda-feira e a quinta rodada já começa na terça, com um jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense. Então nós não vamos ter tempo hábil, talvez nem para fazer a nossa live. E com isso, então, a gente deixa esse sorteio da camisa momentaneamente adiado, mas isso é bom porque é mais tempo para que todos possam ingressar no Bull Esportes e concorrer aos milhares de prêmios, aí, às dezenas de prêmios, né? De até 12 mil reais, premiações por rodada, premiações mensais, tudo aquilo que o Bull Esportes oferece do bom e do melhor.
E uma outra divulgação também, o curso de trader esportivo. Estamos divulgando aí, pode conferir na descrição do vídeo se você se interessar. Ano passado nós divulgamos também, tiveram vendas, todo mundo que adquiriu gostou do produto e você pode passar 30 dias experimentando. Se não gostar, o seu dinheiro é devolvido, você tem todo o seu investimento de volta. Mas tiveram vendas, né? Quem adquiriu gostou bastante e por isso estamos aí divulgando de novo a todos os que se interessarem. E agora sim, dito tudo isso, ao som de... Hoje nós vamos ouvir Ozzy Osbourne, hein? Crazy Train, do Ozzy. Vamos à escalação do Super Touro. Entra em campo a máquina para a quarta rodada do Cartola FC. But that's how it goes. Millions of people living this road. Maybe it's not too late to love and forget how to hate. Mental wounds got healing, driving me insane. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. Come on, everybody go! I've listened to preachers, I've listened to fools, I've watched all the dropouts who make their own rules. One person condition to rule and control. The media sells it, and you live the role. Mental wounds not healing, who and what's to blame? I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. I know that things are going wrong for me. You gotta listen to my words. Yeah. Faz o giro pelo cruzamento, cortou bem aqui o Matheus, o lançamento, passou pelo Vitor Rangel, Edgar Júnior. Let's see your hands, come on, let me see all your hands. As of the Cold War, that's what we've become. Inheriting troubles, I'm mentally numb. Pois bem, meus nobres, essa rodada apresenta um ponto muito delicado que, para poder explicar, é legal que a gente se lembre da terceira rodada. Na rodada que passou, eu tinha o entendimento de que seria possível tirar uma boa nota fugindo um pouco da lógica em algumas situações. De fato, algumas coisas nós acertamos, por exemplo, o Romero ao invés do Jô,
O Romero, sem fazer nada, tirou quase 8 pontos. Acertamos, por exemplo, também o Matheus Ferraz na zaga, meteu o gol de cabeça naquele jogo Sport Grêmio. Outras coisas nós poderíamos ter ido na lógica para ter um desempenho melhor, que seriam os dois laterais, o Reinaldo e o Vitor Luiz, e também o Rodriguinho ao invés do Jadson. Aí no final das contas, todo mundo errou na loteria Fred e Robinho, né? Digamos aí, o Fred foi bem unânime e acabou não fazendo gol. E com isso, nós não fomos mal, mas poderia ter ido melhor. Já nessa rodada, olha, eu não vejo como fugir da lógica. Os outros jogos apresentam um equilíbrio um pouco além do normal, porque eu pelo menos eu não estou conseguindo imaginar que vai ter uma equipe favorita sobre a outra. Esse jogo pode ter muitos gols. O único caso talvez seria o clássico do Rio, Flamengo e Botafogo. Mas no momento que eu fiz a minha escalação, o meio-campo do Flamengo, por exemplo, tava Márcio Araújo, William Arão e Matheus Sávio. Aí você vai escalar quem? Fica difícil. A única referência então do Flamengo seria o atacante, o Guerreiro, né? Mas numa rodada que você tem outras partidas como Grêmio e Vasco, Bahia, Atlético Goianiense, Fluminense e Vitória, Cruzeiro, e o Cruzeirão pega a Chapecoense, claro. Então fica um pouco complicado você queimar um jogador de clássico mesmo sendo boa, né? E todos esses fatores, ou outra questão também do meio de campo, alguém do Corinthians contra o Santos, a gente não sabe aí se pode ser um jogo de 0-0, ou até mesmo poucos gols, né? No máximo um gol para cada lado, é difícil. Outra partida também, o Clássico Atletiba, jogo complicado. Partidas também sem ser clássico, que são muito equilibradas. Você tem aí o Avaí Sport, a gente tem Ponte Preta e São Paulo, enfim. Tá muito complicado porque é justamente o que a gente está tentando dizer. Esses jogos não passam a impressão de que vão ter muitos gols. Palmeiras e Atlético Mineiro pode até ser que tenha, mas aí também é aquela dificuldade para poder acertar o cara certo, né? E é um jogo de duas equipes de altíssimo nível. Para mim, os dois clubes mais fortes até aqui no futebol brasileiro, né? Que despontam aí com favoritismo para a competição nacional, né? Juntamente com o Grêmio, com o Flamengo, são aí os nomes fortes. E então dessa forma a gente ficou com medo de correr um pouco fora do que está se planejando e fomos então com Grêmio, Cruzeiro e Bahia praticamente aí compondo toda a nossa equipe. São 10 jogadores espalhados aí por esses clubes, 4 do Grêmio, 3 do Bahia, 3 do Cruzeiro, completando aí o Gustavo Scarpa, que eu acho que vai ser uma boa pelo Fluminense, e engraçado do Vanderlei Luxemburgo, né? Quando eu vi ele como treinador mais escalado e também o nome mais lembrado pelos cartoleiros da rodada, o número 1, eu não entendi nada. Aí eu, escalando meu time, eu fui entender por quê. A questão das cartoletas, justamente, que faltou para todo mundo, pra gente faltou também. Os técnicos aí do Grêmio, do Cruzeiro ficaram caros e por muito pouco eu não consegui também o técnico do Bahia. Quer ver? Ó, eu tô falando com vocês, já tô olhando aqui, o Preto Casagrande. Ele custa 9,83 e nos nossos cofres só sobraram 5 cartoletas, né? Então, nem ele nós tivemos condições. Às vezes, quem sabe aqui, nem se vendesse o Luxemburgo, nós conseguiríamos escalar o Preto Casagrande. Então ficou dessa forma mesmo a nossa escalação. Tivemos que ir com o pô fechou mesmo. Estreou pelo Sport empatando na Copa do Brasil, o resultado que eliminou a equipe. Agora pega o Avaí, foi um jogo que nós transmitimos, né, na rodada passada, Avaí Chapecoense. Deu para ver um time do Avaí muito limitado, pouquíssimas jogadas.
e não foi páreo duro para a Chape não. E quem sabe o Sport de alguma forma não surpreenda nesse jogo também. Então, rodada complicada, time aí todo dentro da lógica, fica até difícil a gente recomendar jogadores de outras partidas, mas nesse momento eu volto para a questão da intuição. Se você olhar para os outros jogos, para os outros clássicos, duelos equilibrados e sentir que um jogador pode imitar independente de qualquer circunstância, não tenha medo de arriscar, porque essa rodada tá todo mundo escalando da mesma forma. E numa dessa pode acontecer, por exemplo, do Cruzeiro tomar gol da Chape, que eu acho até que não seria surpresa nenhuma de acontecer, e você se prevalecer diante a essa super maioria, né? Dessa vez nós vamos na lógica, vamos junto com a galera e que tenhamos sucesso, assim como desejamos para todos vocês. E é com esse dilema que a gente vai para mais uma rodada. A gente sabe como fazer para poder ir na lógica e deveria, se a rodada ajudasse, termos condições de fugir dela. Mas infelizmente essa quarta rodada está muito traiçoeira. Nós não vimos condições para isso, então vamos aí apostar com tudo num time dentro do provável, torcer para que não sejamos tão surpreendidos, né? E assim fechamos então mais uma vez, meus amigos, aquele abraço e bora mitar!